Olá, patriotas! Voltei, recheada de notícias importantíssimas para vocês. A situação do STF está ficando complicada por causa daquela decisão absurda da liberdade de imprensa. E Bolsonaro vai se manifestar sobre isso. E mais deputados já estão se movimentando para acabar com a graça do STF em relação à liberdade de imprensa. E ainda hoje vou trazer revelações fortíssimas para vocês, aonde vocês vão ficar chocados. Sabe quem está, na verdade, reclamando tudo isso que está acontecendo? A imprensa militante. Sabe quem? Vera Magalhães. Vou trazer tudo para vocês. Lembrando que ela é de esquerda e sempre defendeu Luiz Inácio Lula da Silva do PT, mas não está concordando com isso não. Em contrapartida, uma emissora está concordando com essa atitude absurda do STF. Mas antes de eu dar essas e outras notícias para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também peço, por favor, para vocês compartilhar muito esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com amigos de direita, porque estão de alguma maneira não entregando os nossos vídeos. Assim vocês ajudam muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigado pelo carinho, e o meu carinho de hoje vai, saber para quem? Antônio Carlos, de Rio de Janeiro, Petrópolis. Muito obrigado pelo carinho, Antônio Carlos. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque hoje elas prometem. Bolsonaro critica Supremo e marca posição em defesa da liberdade de imprensa. O ex-presidente falou sobre a decisão da corte que prevê punição em veículos de comunicação por causa das afirmações de entrevistados. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que prevê punição de veículos de comunicação em caso de afirmações feitas por entrevistados. Bolsonaro se posicionou a respeito do tema. Vejam. De outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi: vocês vão sentir saudade de mim. Vão sentir saudade da gente. Não é que eu sou bom, não. É também porque o outro é muito ruim. Eu duvido que eles podem até não admitir, mas que estão sentindo saudade de Bolsonaro, isso estão. Nunca que Bolsonaro faria isso com a liberdade de imprensa, mas nunca mesmo. E olha que diziam que era Bolsonaro, ditador. E olha essa notícia. Ela, Vera Magalhães, imprensa, em situação de insegurança de jornalista Vera Magalhães sobre a decisão do STF. Até os artistas de esquerda estão revoltados com essa situação, da onde vem de Alexandre de Moraes, de simplesmente acabar com a liberdade de imprensa. Aspas, no mínimo, esta decisão deixa toda a imprensa em situação de insegurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo. Como adivinhar o que o entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva? Lembrando que os programas dela são ao vivo. Até a esquerda está revoltado com isso. Mas em contrapartida, vocês não vão acreditar. Tem uma emissora que está concordando com essa atitude do STF. É isso mesmo. Mas antes de trazer o que vai dizer esse jornalista sobre isso, olhem o que vai fazer os deputados de direita, principalmente Kim Kataguiri, tentando acabar com essa graça do STF. Vejam. Deputados criam PL para barrar decisão do STF sobre a imprensa. Kim Kataguiri considera a determinação, aspas, pior retrocesso para a liberdade de expressão da história da nova república. E ele tem razão. Mas, enquanto isso, em contrapartida, tem uma emissora de TV que está concordando com a STF. É isso mesmo, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês agora. Vejam que absurdo. Globo defende decisão do STF que intimida a imprensa. Só poderia ser a Globo, né? O jornal Globo defendeu a decisão do STF de punir a imprensa pelas falas dos entrevistados. Aspas.
Foi positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou uma tese para os casos em que veículos de imprensa publicam em entrevistas declarações com acusações falsas. Fecha aspas. O jornal prossegue. Embora ainda haja dúvidas sobre como será interpretada, a tese consagra de forma clara a plena liberdade de informação e expressão, determinando que uma empresa jornalística só pode ser considerada responsável por declarações caluniosas de seus entrevistados se tiver sido deliberadamente negligente na tentativa de apurar os fatos. Fecha aspas. Piotr, é preocupante, chocante esse editorial do Globo. Eu tive que ler aqui 2 vezes para ver se eu tinha entendido direito o posicionamento do jornal. Vou dar importância de o Globo. Vou repetir coerentemente o STF que tem medo. O Globo, na dúvida, apoia. Apoia o governo e apoia o STF que tem medo. Vou repetir o que eu venho dizendo aqui sempre que se fala de censura. O Globo não precisou de censor na redação. O próprio jornal O Globo, a TV Globo, eles se autocensuraram. E o governo nunca teve nenhum problema, o governo militar, numa das fases mais difíceis, mais duras da história do Brasil, o governo militar não precisou designar ninguém para cuidar do Globo. O próprio Globo silencia, se antecipa à censura e dispensa qualquer vigilância. É coerência. Consta rapidamente para fechar, só lembrando que o título desse editorial do Globo diz o seguinte: decisão do STF respeita caráter do jornalista. Tremendo do jornalismo, mentira, perdão. Né? Já devia começar a ser processado por aí. Pois é, eu vou pegar o que disse o Piotr, mostrando a incoerência até na interpretação de texto, uma coisa básica, pueril, o que disse o Augusto, e vou acrescentar uma tese um pouco mais conspiracionista, digamos assim. Será que é autocensura por covardia? Ou será que o Globo, um veículo tão poderoso de comunicação que lá na campanha, na entrevista dos candidatos, disse, William Bonner, né, a seriedade do jornalismo, Lula, você não deve mais nada à justiça. Começou assim, né? Pois é, e quando o William Bonner disse, Lula, você não deve mais nada à justiça, aonde Lula estava entrevistado ali e falou o que ele quis, então a Globo vai ser culpada por isso? Realmente, essa mídia militante está a favor de uma situação dessa? Isso só mostra que eles estão, sim, coerentes com o governo. E, de alguma maneira, é lógico, né? Quem paga tudo isso são as estatais. E quem? Lula. Então, eles têm que defender, realmente, o ganha-pão deles. Mas o povo está vendo. E, dessa maneira, com certeza, daqui a pouco, eles não têm mais como ninguém assistir a Globo. Depois dessa, que eles passaram de todos os limites. Será que eles estão mancomunados? Será que eles querem a censura dos outros? Será que eles não se importam de transformar o Brasil em China, desde que eles sejam a assessoria oficial de imprensa do regime totalitário? Fica a dúvida no ar, né? Realmente, fica a dúvida no ar. Eles querem de novo reinar somente a Rede Globo? Mas agora existem as redes sociais e é por isso que eles estão fazendo de tudo e se empenhando para que as pessoas não tragam a verdade, porque antigamente era só eles que estavam reinando. E aí era tudo que o governo queria que eles falavam e nós estávamos cegos, não sabíamos o que estava acontecendo. Mas graças a Deus com Bolsonaro e as redes sociais, agora não tem como negar. Estamos vendo a verdade de como é o PT e agora a Rede Globo. É gravíssimo ou não é? Porque a maioria dos jornalistas de esquerda já se manifestaram, estão denunciando em cortes internacionais. E olhem esta notícia. Urgente, decisão do STF que ameaça a liberdade de imprensa gera denúncia internacional. A Associação Brasileira da Imprensa, ABI, e a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, prepararam uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal junto à Organização dos Estados Americanos. Lembrando que esses mesmos jornalistas riam quando eram os de direita, que estavam sofrendo, as pessoas pegando 17 anos de prisão, mãe e pai de família, aonde deputados eram presos. E agora? Agora o que aconteceu? Vamos dizer que a água bateu neles também, né? Pois bem, é isso que aconteceu e a imprensa resolveu se manifestar, ao contrário da Rede Globo, como eu mostrei para vocês, né?
está denunciando ele ao STF, principalmente Alexandre de Moraes, em cortes internacionais, diante dessa decisão absurda que está acontecendo com a liberdade de imprensa. E com certeza eles podem não admitir, mas estão sentindo saudade de Bolsonaro, porque Bolsonaro jamais faria uma coisa dessa com a imprensa brasileira. Bolsonaro sempre defendeu a liberdade de expressão. Ele sempre fala, a nossa liberdade de expressão é até maior que a nossa própria vida. Porque se não podemos manifestar o que achamos num país democrático, até então achamos que é democrático, né? Porque o amor venceu, a democracia venceu. Mas que democracia é essa? Que eles querem regularizar as redes sociais? Que eles querem acabar com a liberdade de imprensa? E além disso, ainda querem colocar Dino no STF. Dino é muito claro, ele disse que acabou, está sepultado a liberdade de expressão no país. Isso ele disse para as Big Techs. Então, eles querem sim acabar com a liberdade de expressão no nosso país. Quanta saudade do ex-presidente Bolsonaro. E vocês, não estão? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade, que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Compartilha muito esse vídeo. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.